Então a gente na aula passada chegou a trabalhar, que era o Field aqui, né, que era a eletrodinâmica, que a gente vamos botar aqui, só para esse LSD aqui é Lorentz Symmetry Violation, né? Quer dizer, é uma das eletrodinâmicas com violação da simetria de Lorentz, que foi o primeiro modelo que eu quero já aqui. Em termos de densidade de Lagrangiano, né, nós trabalhamos pelas equações de movimento, mas em termos de densidade de Lagrangiano, ele é o termo de Maxwell normal, mais esse termo aí, eu quero o já aqui, em geral a gente coloca aqui no fator meio, e temos aqui capa lambda, aí temos aqui aquele vetor que faz a quebra da simetria de Lorentz, temos aqui campo potencial eletromagnético, e aqui a gente tem, vou colocar assim, capa lambda, e também, claro, como isso aqui é antissimétrico, isso aqui eu posso assimetrizar isso aqui, então eu posso escrever colocando aqui o fator 1/4, né? Se vocês quiserem, pode escrever colocando 1/4, epsilon, capa lambda, i, aí, f capa lambda. Se quiser também, a gente pode agora usar a definição do dual do f, que é meio de epsilon, i, capa lambda é o f tipo, então eu posso incorporar o fator meio daqui na definição do dual e sobra para nós meio de VI, aí, F tipo, I. Então, vou colocar assim, de várias formas, né? E nas equações de campo, eu tinha escrito desse modo, tá? Na aula do tipo DI, F mini, e aqui nós tínhamos epsilon, epsilon i, capa lambda, o, capa, f lambda igual a zero, igual a corrente. Se eu quiser acoplar uma corrente externa, isso aqui é o caso livre, sem corrente, né? A gente está trabalhando com essa equação de movimento. Aqui eu não sei se o sinal é mais ou se é menos, vocês podem checar. Se vocês podem checar, isso aí é coisa, né? Sinal aqui, se é mais ou menos, não faz. O importante é essa fórmula, isso aqui é importante. Então essa aí é a eletrodinâmica que era o Field aqui, que nós trabalhamos na aula passada, o tensor de energia e o movimento dela, que abriu uma discussão. Eu queria dar para vocês aqui, para vocês trabalharem um pouco, a relação de dispersão que sai dessa equação. Como é que a gente tira a relação de dispersão, né? No caso do eletromagnetismo? Nós tiramos a relação de dispersão, pode ser para o F, pode ser para o A, como a gente faz no caso de Maxwell, né? No caso de Maxwell, a gente tem, por exemplo, só para lembrar, DI, F mini igual a zero. Vou pegar Maxwell livre, né? Então, se a gente aqui usa a expressão do F, e em seguida nós usamos a condição de gauge fixa, né? Por exemplo, a gente fixa o gauge de Lorentz, DI é igual a zero. Então essa equação fica automaticamente da Lambertiano de ANI igual a zero. Então eu posso tirar a equação do potencial explorando a própria equação de campo e fixando o gauge. Se vocês se lembrarem na aula passada, a gente mostrou que esse vetor aqui, tendo rotacional nulo, essa equação de campo aqui é invariante de gauge e esse lagrangiano também é invariante de gauge, desde que V tenha quadro rotacional nulo, né? Então a simetria de gauge não foi perdida. Então eu tenho que fixar o gauge também. Então a gente pode, por exemplo, aqui tirar a relação de dispersão do ar, seguindo esse padrão aqui, fixando o gauge. Mas a gente pode também, se quiser, tirar a relação de dispersão direto, né, para os campos E e para os campos B, ou seja, para o potencial. Para tirar a relação de dispersão daqui, demonstrar que da Lambertiano de F mini também é zero, o ideal é a gente usar a identidade de Bianchi, né, para pensar que DI F mini capa mais DI F capa mini mais D capa. A identidade de Bianchi é a relação D capa F mini igual a zero. Então, por exemplo, pega a identidade de Bianchi e aplica nessa identidade de Bianchi um operador de quadra de divergência. Então, aqui vai ficar da Lambertiano
do F de K. Depois, esse termo aqui, pelas equações de campo livre, né, se o campo for livre, dmi FK para mim é menos dmi F de K, que é zero. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter esse índice I contra I. Então, pela identidade de Bianchi, esse termo aqui vai a zero, pelas equações de campo, né, pela equação de Gauss, esses dois termos da identidade de Bianchi vão a zero sobre a operação dessa derivada. Então, a gente vai dar Lambertiano igual a zero. Só que nesse caso, essa passagem aqui está incriminada, porque dmi de F mini não é mais zero. Dmi de F mini envolve isso aqui. Então, sempre que aparecer a quadra de terceira, no caso que era o filtro aqui, entram esses termos aqui. Então, eu vou ter uma relação de dispersão, vou ter uma equação mais complicadinha. O que eu quero dizer para vocês é que a partir daqui a gente tira a relação de dispersão. Quer dizer, no espaço do Fourier, isso aqui dá K2, F tio de K igual a zero. Então, no caso da onda eletromagnética, né, que a K tem que ser zero, já que isso aqui é qualquer, e é para todas as componentes isolares, nem é zero, é o K2, não é o F tio. Agora, nesse caso, a relação, vocês vão fazer esse exercício, pegar a equação de campo de segunda ordem para o E. Quer dizer, isso aqui não é uma equação de onda. Existe a equação de onda do A, está embutida aqui com um gauge fixo, e a equação do F também sai daqui a partir da identidade de Bianchi. Então, eu estou dando o caminho. E aí eu queria que vocês mostrassem que a relação de dispersão que sai daí é essa aqui. É um K2, aliás, K4, na verdade é 4A2 ao quadrado, vai aparecer isso aqui, menos caminho, menos o vetor VI, caminho ao quadrado, e vai aparecer aqui o mesmo que vai ser VI vezes caminho. Então a relação de dispersão que nós temos é essa relação, onde aqui vai aparecer justamente o termo de anisotropia. A relação de dispersão deixa de depender só do K2. Ela passa a depender agora, por exemplo, do ângulo, vai ter aqui entre esse quadro de vetor de fundo que promove a violação da anisotropia, que no fundo não é uma violação do significado, é uma anisotropia. Então esse termo aqui a gente pode escrever ele desse modo: V0, K0. K0 é ômega sobre C, menos V escalar K. Isso vai aparecer ao quadrado. Então, essa relação de dispersão, ela vai ser, tem um ômega 4 que vai sair daqui, porque isso aqui é K2, isso aqui é ômega 2, C2. Sempre bota 4 vetor, a gente define ômega, bota aqui ômega. E aqui a gente define como K, menos ômega T, a gente faz isso só para lembrar aqui, x então você vai ficar K0, CT. Então, para eu produzir o ômega T, o K0 é ômega sobre C. Então, isso aqui está assim, V0, ômega sobre C. Então aqui vai ficar ômega 2 sobre C2 menos K2. E tudo isso ao quadrado. Então daqui vai sair o termo em ômega 4. Então a nossa relação de dispersão agora vai ter já uma equação quártica na frequência. Daqui vai sair o termo quadrático em ômega. Daqui a gente vai ter um termo em ômega 2. E vai ter um termo linear no ômega. E daqui a gente também tem um termo no ômega 2. Então a relação de dispersão é uma equação não trivial de se resolver, porque eu tenho uma equação de quarto grau, um termo inclusive linear. E se quiser, pode supor que esse vetor V, posso pegar uma coisa de caso especial, em que esse vetor V seja um vetor tipo espaço, ele não tenha componente V0, e isso aqui então elimina, eliminaria esse termo aqui, me daria o termo linear de ômega. Na verdade, se eu eliminar esse termo aqui, eu fico com uma coisa mais simples. Aqui também vai sair um termo em ômega 2 e um termo em ômega 4. Então, mas a relação de dispersão é essa. E aí, é claro, a partir dessa relação de dispersão, a gente pode calcular a velocidade de grupo. Velocidade de grupo, agora,
sabe, né? Derivada do ômega em relação ao módulo de K. Então, é só fazer a derivação implícita dessa função aqui. Quer dizer, aonde tiver nessa equação aqui é uma equação do tipo, vamos colocar assim, a forma geral da relação de dispersão. É uma equação que tem um termo em alfa 4, vamos dizer assim, ela tem um termo, vamos dizer assim, alfa 1, ômega 4. Depois, ela não tem termos em ômega 3. Aí ela vai ter um termo aqui que vai ser um alfa 2, ômega 2. Que vai sair daqui também. Depois vamos ter um termo em alfa 3, ômega. E vamos ter um termo independente, J. Mas tudo isso dependendo de K, dependendo, por exemplo, do ângulo entre B e K. Se eu quiser tirar a velocidade de grupo, é só derivar essa expressão aqui em relação a K. Você vai ficar 4, alfa 1, ômega 3 e ômega dk, que é a velocidade de grupo. Esse termo aqui vai ficar 2, alfa 2, ômega, velocidade de grupo. E assim vai. Eu vou derivar essa equação implicitamente em relação a K e vou tirando os d ômegas de K. Claro que então nós vamos expressar a velocidade de grupo em função da própria frequência, em função do módulo de K, em função do V e do ângulo. Vou botar aqui um ângulo θ entre K, vai ficar uma relação de dispersão bem riquinha, bem densa de coisa. E a gente pode pensar em estudar, por exemplo, essa velocidade de grupo, ela cresce ou decresce com o comprimento de onda. Então seria interessante, quer dizer, eu estou deixando a coisa em geral, isso também não é no assunto original, está no paper que era o filme aqui. Só estou lançando para vocês, é aquele paper que eu dei a referência na aula passada, que era o filme daqui, físico de 1990, e aqui ocorre o chamado fenômeno da birrefringência. É interessante, isso é uma coisa que hoje em dia também está sendo estudado, quer dizer, muito estudado em matéria condensada, inclusive a trirefringência também, que é a dependência da velocidade de grupo na polarização da onda. Ondas com diferentes polarizações, quer dizer, uma onda polarizada, uma onda circular, polarizada para a direita, e uma onda circular polarizada para a esquerda, elas apresentam velocidades distintas. Então, a velocidade passa a depender da polarização. Então, a velocidade de grupo dependente da polarização. Então, isso está estudado bastante, na astrofísica isso é importante. Esses dados aqui, tem um chamado fenômeno também da tired light, que é a luz cansada, né? Que é quando a gente mostra também relações de dispersão desse tipo, que dependendo desse vetor de fundo, desse vetor, esse vetor é o dado. A gente tem que imaginar que a situação física é a seguinte: a gente tem uma galáxia distante. A luz que chega aqui, ela vem dessa profundeza do espaço. E a luz, quando vem dessa profundeza do espaço, quando ela chega aqui, ela tem uma longa história para contar. Ela passou na vizinhança, por exemplo, por uma magnetar. Ela pode ter enfrentado uma tempestade de raios gama. Essa luz que chega aqui, ela passou por várias regiões do universo, onde eu posso ter diferentes físicas. Então, essa relação, o que a gente vai observar, o desvio que a gente vai observar, o desvio para o vermelho, a gente vai observar o chamado time delay, tem várias coisas. Eu não vou colocar isso no curso, porque isso aqui é assunto interessante de pesquisa, pode ser um bom ensejo. Então, quer dizer, por exemplo, num modelo eletromagnético como esse, onde esse vetor Remy, ele pode estar contando a história de uma física mais fundamental, o que é que faz a quebra desse de Lorentz? O que gera essa anisotropia no espaço? No trabalho que era o Felix aqui, ele se refere a um trabalho anterior de Humano, que é o trabalho do Kosteletz e do Seymour, onde eles mostram que uma anisotropia no espaço pode ser gerada se no universo primordial houve córneas. Se a gente acredita na teoria de cordas como sendo uma possível física mais fundamental num momento em que a gravitação era muito intensa, quer dizer, uma gravitação intensa descrita por teoria de cordas, a corda, ela deixa esse resíduo, essa impressão digital no espaço-tempo, que é representada por esse vetor. Esse vetor, ele pode ser
retraçada a origem dele a uma teoria de cordas. Então, esse vetor ele carrega a escala de Planck e ele carrega uma física mais fundamental. E essa relação de dispersão, ela então está já, vamos dizer assim, impregnada de alguma física mais fundamental. Então, isso é uma coisa que está sendo bastante discutida hoje na astrofísica, né? Fenômenos como o fenômeno da luz cansada, o cálculo time delay. Se a luz chega aqui, conhecendo a posição das galáxias, a luz chega aqui mais tarde do que ela deveria chegar. Então, por quê? Porque você consegue calcular esse time delay em função de grandezas fundamentais que estão nas relações de dispersão. Birrefringência. Então, todos são aspectos interessantes que podem ser estudados a partir de uma teoria eletromagnética que tenha, né, na sua origem, algum tipo de física mais fundamental. Aqui no grupo nós temos trabalhado mais recentemente, o Luiz defendeu a tese dele em cima da possibilidade, nós trabalhamos num cenário, né, que é um cenário não igual a esse, um cenário que se a gente pensa que a quebra da simetria de Lorentz, ela é herdada, ela é representada para nós, ela é parametrizada por esse vetor, que traz uma informação sobre a escala de Planck. Então a gente pensa, na escala de Planck, perto da escala de Planck, se nós estamos numa região de energias tão altas, não se pode desprezar efeitos da supersimetria. Então a gente tentou dizer, o nosso cenário que a gente estudou foi, nessa região, nesse momento em que o universo primordial emite, né, gera esse tensor, ou esse vetor, que vai chegar até nós muito pequeno, né, supresso por potência da massa de Planck, e vai contar para nós a história de um universo primordial, a supersimetria tem que estar aí. Então a gente também tentou ver relações de dispersão que emergem se no universo primordial havia supersimetria como uma das simetrias fundamentais da natureza, não só as simetrias ligadas a quantum graves, mas as simetrias ligadas à supergravidade. Então nós estudamos, quer dizer, isso também são coisas que são estudadas. Então existe hoje na literatura, né, tanto da nossa área, teoria de campos, como da área de física, além do modelo padrão, como na astrofísica, essas três áreas estão competindo para estudar vários tipos de fenômenos a partir de relações de dispersão generalizadas com as formas. Então tem uma área bem rica hoje, que é Extended Dispersion Relations. Então se alguém quiser, por exemplo, fazer um essay um pouco nessa direção, né, estudar quais são as relações de dispersão estendidas mais interessantes que estão aparecendo na literatura, a astrofísica está preferindo quais, a cosmologia está preferindo quais, a física de partículas está preferindo quais. Então existe hoje um menu bastante variado de relações de dispersão estendidas, envolvendo todas elas derivadas, quer dizer, é Maxwell, é o eletromagnetismo impregnado de alguma física além do modelo padrão. Pode ser SUSY, pode ser supergravidade, pode ser Korabel-Lipschitz gravity, pode ser loop quantum gravity, pode ser grande unificação, pode ser teoria de cordas. Então nós temos várias abordagens. Tem uma abordagem muito interessante, né, do professor uruguaio chamado Gambini e o argentino Pulling. Esses são para loop quantum gravity. Oi? Esses aí são os Loop quantum gravity, exatamente. Esses dois aqui, eles têm um trabalho bastante interessante que foi um físico review, Loop quantum gravity. Eles fazem um trabalho, publicam um físico review bem interessante, onde eles mostram como efeitos de uma gravitação quântica. Não a gravitação quântica ordinária, mas a gravitação quântica de loops, que é uma gravitação quântica baseada na quantização da geometria, dos elementos de superfície do espaço-tempo. Eles mostram como essa loop quantum gravity afeta as equações de Maxwell, que são as homogêneas, que são não a Gauss, como nós estamos colocando aqui. Aqui, basicamente, a gente está modificando a equação de Gauss. Eles mostram que, na verdade, as equações que são ditas homogêneas, que são Faraday-Lenz e Gauss do magnetismo, elas são afetadas por termos que podem estar provindo de uma física ligada a esse cenário
Então ele faz um trabalho bastante interessante, mostram também que aparece birrefringência, que hoje, quer dizer, o que se está fazendo é coletar tudo isso, porque a astrofísica hoje se tornou uma ciência, uma física de bastante precisão. Né? Já foi tempo que as barras de erro eram muito gigantescas. Todas as barras de erro são bem aceitáveis, então a gente já começa a tirar informação, até mesmo sobre física além do modelo padrão, coisa que a gente não pode fazer no LHC, a gente hoje pode fazer com cosmologia astrofísica. Hoje a gente já começa a regular, né, a nossa concepção, pode ser uma física além do modelo padrão, no nível mais microscópico possível, usando astrofísica e cosmologia, não só usando física de aceleradores. Então é uma área rica. E aí, por isso que tem aquela lista que eu já dei para vocês de vários eletromagnetismos que aparecem em conexão com a Loop Quantum Gravity, com a Horária Lipschitz Gravity, com a Quantum Gravity, com grande unificação. E o que é interessante desses eletromagnetismos são as relações de dispersão estendidas que saem como a física do fóton. Então, a gente está usando fóton do visível, raio-x, que é tudo que acontece, né? Os fótons que são observados, fótons raio-x, fótons visíveis, fótons de raio-x, raios gama, para poder tirar informação sobre processos mais microscópicos nesse caminho que a luz está fazendo, da onde ela é emitida até chegar aqui nos observatórios, ou até chegar nas plataformas, tipo o Planck, o Hubble, né? Então, é uma área muito rica, muito interessante, para a qual convergem várias físicas, inclusive a matéria da tensão. Então, fenômenos como birrefringência, trirrefringência, são bastante interessantes também nessa discussão. Então eu deixo isso aqui, não vou, né, o nosso curso não dá para, isso aqui seria um curso de pelo menos um semestre, né, trabalhar tudo isso aí, mas eu deixo o estímulo aqui, que vocês podem escolher, por exemplo, um desses eletromagnetismos para fazer o essay. Por exemplo, o Gambini-Pulling é muito interessante. Pegar a eletrodinâmica modificada pelos termos de Loop Quantum Gravity, ou pegar uma eletrodinâmica modificada pelos termos que indicam que possa ter havido uma supersimetria no universo primordial, ou efeitos de grande unificação em cima da física do fóton. São sempre objetos pequenos, né? Mas esses objetos aqui são microscópicos, né? Mas a gente sabe que esse aspecto microscópico vem de alguma física mais fundamental. Deve ter algum parâmetro, sim, de uma física mais fundamental sobre potências da massa de Planck. Então, como a massa de Planck é muito grande, 10 a 19 GeV, esses parâmetros chegam a nós muito pequenos, mas eles podem gerar efeitos, podem ser detectados, porque hoje nós temos uma física, o eletromagnetismo é uma física muito precisa. A gente faz medidas hoje com 12 casas decimais confiáveis, cálculos teóricos com 14 casas decimais, e as coisas batem, até a 10ª casa, a 12ª. Então, a gente hoje tem medidas muito precisas, né, e cálculos teóricos também muito precisos. Então, está se jogando isso do fóton. Quer dizer, o fóton, de repente, né, ele começa a ser um objeto interessante para se estudar a nova física. Ele deixa de ser só o objeto de interesse das equações de Maxwell, da luz em geral, e ele passa a ser um objeto de interesse de várias áreas da física, inclusive a quantum gravity. Então, acho que é uma área bastante rica e a discussão é, então, aqui a tarefa que fica aqui é, saindo dessa equação, seja sinal mais, só fazer o princípio variacional. Aqui eu estou supondo uma coisa, hein? Esse curso aqui, eu estou supondo que o curso de mecânica clássica do semestre passado, ou alguns de vocês, não vou ensinar isso no curso, conhecem o formalismo lagrangiano para campo, né? Ou em forma não covariante, ou em forma covariante. Eu estou dando em forma covariante, né? Isso aqui a gente já sabe que tem o magnetismo de Marte está aqui dentro. Esse aqui é a violação da simetria de Lorentz. Só para dar uma pedazinho, por exemplo, essa equação aqui, né? Acho que na aula passada a gente chegou a abrir essa equação de componente, não chegou? A gente chegou a abrir, mostrando que a divergência de E ganhava um termo que era V escalar B, não tinha? Então é interessante olhar como as equações de Maxwell ficam modificadas. Você pode escolher vários caminhos. Estudar as relações de dispersão de forma diretamente covariante, que é o mais simples, é mais imediato, ou então transformar as equações modificadas para as componentes E e B, quer dizer, escrever as equações no espaço tridimensional, mesmo usando campos E e B, e iterar as equações de Maxwell para obter as relações de dispersão, como a gente faz no caso atual. Deriva Faraday-Lenz em relação ao tempo,
tiro rotacional de Ampère máximo, combina as duas, dá uma equação de onda, ou seja, tirar as equações de onda, né, para esses casos aí. Oi? Esse aqui foi pro quero que eu te... Não, mas isso aqui, essa relação de dispersão aqui sai do ar. Muito bem. Então, esse aí a gente tinha, quer dizer, o que eu coloco para vocês aí, se vocês precisarem de referência, eu tenho bastante referência sobre essas coisas. Por exemplo, birefringência, se alguém quiser alguma coisa, quiser trabalhar um pouco em cima disso, birefringência. Por exemplo, se alguém quiser trabalhar em time flight, quiser estudar time delay, quiser estudar redshift. Quem está muito avançado nisso são os franceses. Os franceses estão bem interessados nisso. Até o ano passado, 2014, no final de 2013, eles lançaram o edital do CNRS só sobre alternativas, né, extensões das teorias de Maxwell para estudar esse tipo de fenômenos aí. Então é uma área de bastante interesse da astrofísica, física de partículas e cosmologia e matéria condensada. Então tem vários fenômenos que podem ser estudados olhando essas relações de dispersão estendida. A Tired Light, né, o nome está dizendo a luz cansada, que significa que a frequência, a onda é emitida e a frequência começa a ter um decaimento exponencial. À medida que a luz se propaga, a frequência vai diminuindo, por isso que ela se chama luz cansada. A velocidade de grupo também recai. Então, e o que está por trás disso, né, pode ser algum efeito de uma física mais básica. Pode ser aqui, por exemplo, aqui a gente tem que, dependendo desse parâmetro VMI, que é o vetor de fundo, dependendo se ele é space-like, time-like, ou se ele é light-like, a gente pode, inclusive, em algumas situações, encontrar luz cansada nessa relação de dispersão. Então, essa relação de dispersão, ela é controlada, os efeitos, né? Então, os efeitos seriam, vou dizer a palavra, as características físicas que emergem dessa relação de dispersão se devem grandemente ao que seja esse vetor VMI. Então isso dá muito aí, se a gente percebe a luz como um desses fenômenos, a gente volta a ver que tipo de vetores daria esse fenômeno, e esses vetores podem estar, vocês estão vindo de uma teoria de cordas, isso está me dizendo o quê? No setor bosônico da teoria de cordas, por exemplo. Então estou chamando a atenção para essa eletrodinâmica aqui. Tem uma outra eletrodinâmica interessante que também eu não coloquei aqui, mas posso deixar aqui também como objeto possível de estudo para alguns de vocês, que é um termo chamado na literatura um pouco, quero ouvir já filho, também se chama kappa AF. Kappa AF porque ele mistura o potencial A com o campo F. Né? Daí no Lagrangiano tem um epsilon, tem o A e tem o F. E tem um modelo chamado kappa F, que tem essa estrutura aqui. O Lagrangiano dele seria máximo, e a extensão seria algo desse tipo aqui. Um quarto. Aqui entra um tensor chamado kappa, quer dizer, essa notação kappa, um tensor kappa F. Esse é o nome do tensor kappa F. Os índices dele são mi, kappa lambda, F mi, F kappa lambda. Então esse tensor aqui é antissimétrico mi, por causa dessa contração, é antissimétrico kappa lambda, por causa dessa contração, e é simétrico na troca kappa lambda por mi. Na troca dos pares ele tem simetria. E é antissimétrico aqui, é antissimétrico aqui, mas é simétrico na troca dos pares. E várias propriedades físicas interessantes aparecem. Algumas componentes desse kappa podem dar birefringência, outras não. Então, eu diria, se alguém quer aprofundar um pouquinho nesse tipo de eletromagnetismo, o
tipo de contribuição. Se a gente, por exemplo, fizer, supor que esse vetor aqui seja constante, se a gente fizer aqui o princípio variacional e tirar as equações de máxima, vamos ter algo desse tipo de mi f mi. Quando a gente fizer aqui a integração parcial, a gente vai ter aqui alguma coisa que vai dar para nós aqui esse tensor kf, vamos colocar aqui mi k lambda. E aí aqui nós vamos ter dk f lambda rho igual a zero. Então, por exemplo, uma coisa, um primeiro exercício imediato, tirar as equações de Maxwell de forma explícita daqui. Fazendo μ igual a zero. μ igual a zero vai dar para nós aqui a equação de Gauss. μ igual a zero, esse primeiro termo dá a divergência de E. Agora a divergência E vai ser modificada por esse termo aqui, μ igual a zero. Se μ igual a zero, eu vou ter esse mais kf zero aqui. Se aqui é zero, esse segundo índice não vai poder ser temporal, porque há uma antissimetria ilimitada. Se esse cara aqui é zero, isso nunca pode ser zero. Então isso aqui necessariamente vai ser um índice espacial. E aqui eu posso colocar, por exemplo, o lambda rho. Agora, aqui também nunca vai poder ser 0, 0, nem pi. Vai ter sempre alguma coisa do tipo tempo, espaço, ou espaço, espaço e J. Então, isso aqui vai estar contraído, por exemplo, com F0i, com D0, nesse caso aqui, né, do F, D0, DI, do F, lambda rho. Igual a zero, a equação seria essa. Claro, se agora isso aqui, agora eu posso ter esse cara 0, esse cara J. Ou posso ter esse cara aqui J, esse cara 0, é um fator 2, ou posso ter esse aqui IJ. Então aqui vai aparecer uma contribuição que vai dar para nós alguma coisa tipo campo elétrico, quer dizer, vai aparecer uma contribuição do campo elétrico e uma própria contribuição do campo magnético. Quer dizer, quando eu variar esses índices aqui, eu vou estar variando aqui campo elétrico e campo magnético. Então, as equações de Maxwell ficam bem enriquecidas, né, por essa presença de campos magnetostáticos na própria equação de Gauss. E as relações de dispersão que saem daí também são bastante nítidas. Então, esse eletromagnetismo aqui também vem merecendo, né, bastante espaço, né, na literatura, vem sendo estudado. Se vocês quiserem aprofundar, na minha opinião, o grupo que está estudando isso melhor, que está fazendo isso de uma forma mais microscópica e detalhada, analisando todos os casos, realmente sim, montar uma microempresa em cima desse magrandiano, uma microempresa que está dando muito certo, é o grupo do Maranhão, é o grupo da UFMA, contém algumas teses, muito boas, dissertações, dissertações de mestrado, algumas teses lá muito boas, eu tenho acompanhado o trabalho lá, então dando resultados muito interessantes. Vocês podem procurar as teses lá, os trabalhos publicados, né? Vou ficar assim, né? Eles foram aqui do CBPF, os estudantes aqui, são professores do Maranhão, estão liderando. Aqui no Brasil, certamente, eles são os líderes nessa área e a nível mundial também. Eles têm feito coisas, vocês têm trabalhado muito em cima dos detalhes dessa forma de se violar a simetria de Gauss, e tem um resultado bastante interessante, com aplicações a várias físicas. Viram possíveis efeitos em física atômica, possíveis efeitos nos splitting de energia de átomos também, guias de onda, cavidade, bastante coisa interessante. Então, se alguém também quiser aprofundar um pouco, só não tem, o trabalho deles não foca a questão da astrofísica, mas tem trabalho do grupo do curso, beleza?
Então esse pessoal aqui, lá de Indiana, acho que o Altshuler, North Carolina, mas o inverno que você vê que são Indiana, eles têm trabalhado essas questões, né? Vários aspectos, inclusive eles têm ido não só olhar o aspecto eletromagnético, mas a próprio modelo padrão, que eles chamam de modelo padrão estendido. Eles olham esses efeitos também na física de interações fracas e na física dos quartos, na física de interações fortes. Então é uma área interessante, tem várias coisas que a gente pode fazer aí em termos de eletromagnetismo, né? Vocês podem ter ideias interessantes também de outras coisas para fazer, expansão em multipolos, tem espaço para muitos estudos. Dá uma olhadinha em uma outra coisa aqui com vocês, que é o seguinte. Vamos voltar aqui um instantinho ainda ao que era o filme daqui. Vou pegar aqui aquelas equações que a gente tinha escrito desse ponto aqui. Deixa eu colocar assim. Vou colocar isso aqui. Vou tomar aqui um pouco as equações. Vou pegar de igual a zero, só para a gente dar uma olhada. Vamos dizer que a gente esteja se estudando. Vamos pegar de igual a zero e vamos deixar o V em geral. Vamos deixar o V mi com as quatro componentes, os componentes temporal e espacial. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa ligada a simetria de esqueleto. Igual a zero. Então a gente vai ter esse igual a zero, esse cara aqui só pode ser I. Então nós temos aqui DI do F e zero. Mais epsilon zero. Se esse cara aqui é zero, devido à antissimetria, capa lambda da luz só podem ser índices espaciais. Então, a gente chama de capa DI FJK. Então, essa é a primeira equação aqui. Aí a gente já sabia lá, achando esses índices aqui. Esse índice é o que desce negativo. Esse epsilon zero e JK em cima é interpretado como o epsilon euclidiano e JK. Esse vetor VI índice embaixo é o vetor euclidiano com a componente I, menos E, ele é covariante. E o FJK, se a gente se lembra bem, é menos epsilon JK. É I, magnético, componente. O F0 aqui é muito mulher, isso aqui eu acho que é menos, né? Isso aqui é DI a zero, DI a zero, menos D0 aí. Então, isso aqui é o gradiente, I sobre C, menos 1 sobre C, ddt do A. Mas esse cara aqui tem, então ele vai ser menos A. Então vai ficar a menos fortaleza. Esse cara aqui é menos. Então, tabela, componente I sobre C. Então, essa equação fica para nós desse lado aqui, ficou 1 sobre C, divergência de E, vou botar aqui divergência de E. Aqui, IJK, JKL, vai dar duas vezes, né? Dá um fator 2 aqui, delta. IN, vai produzir. Então, aqui tem esse menos, vai dar um sinal mais, vai produzir aqui um produto escalar, V escalar V. Só vou gostar desse sinal menos aqui, vamos colocar essa segunda pergunta, que sai aqui o mesmo valor. Então, esse meio cancela esse gosto aqui. Estou escrevendo a equação, esse é o problema. Bom, então está aqui. Então essa equação aqui é a equação de Gauss. A gente tinha falado sobre ela na aula passada. Depois, claro, as equações homogêneas, que são identidades, são as identidades de Young, essas não mudam. Notacional gêmea, DT, e a outra equação é a divergência de D igual a zero. E agora, vamos fazer fala de Fermat, que eu quero discutir com vocês uma questão das simetrias discretas. Aí tem uma questão interessante relacionada a CPT. Vamos rever isso aí no caso do eletromagnetismo visual. E a gente hoje tem, inclusive, uma discussão interessante, né? A própria teoria eletromagnética do momento de polo elétrico do elétron, que é um elemento
desafio para nós hoje, né? Vamos lá, então vamos pegar agora mi igual a i nessa equação. Nessa equação aqui. Quando esse índice mi é espacial, então aqui pode ser temporal e pode ser espacial. Então nós estamos projetando as equações de máximo no espaço euclidiano. F0i mais dj fji mais o meio do epsilon i. Aí aqui vai ser capa lambda rho. Capa F lambda rho. Então, se esse índice aqui aí, um desses três aqui vai ter que ser zero. Então a primeira possibilidade nessa soma total sobre capa, sobre lambda e sobre rho, eu vou produzir aqui o meio do epsilon i zero. Aí se esse aqui virar zero, esse aqui só pode ser espacial, jk, v0, f, jk. Mas esse índice aqui é espacial, é temporal. Então, fizemos, se ele é temporal, não sobra mais nenhuma possibilidade para lambda rho. Nenhum deles pode ser temporal. Vamos supor agora que esse índice aqui comece a rodar, comece a correr nos valores espaciais. Então, esse aqui vai ficar o meio do epsilon i kappa. Agora o kappa virou K latino, é o K de 1 a 3. E aí aqui, lambda rho. Lambda rho então vai poder ser zero. Um desses vai ser espacial, então eu vou poder ter aqui um zero j. E aí aqui vai ficar v kappa f0j. Mas agora, no momento que eu fixei esse aqui espacial, o temporal agora pode ser, sobra um tempo aqui ou um tempo aqui. Vamos pegar o tempo na segunda e último índice. Meio do epsilon i. Aí aqui nós vamos trabalhar já esse índice aqui ficou espacial, K. E aí aqui fica o J e aqui fica o zero. Então aqui fica o VK e aqui fica F, J0 e O0. Certo? Então, vamos para lembrar vocês aqui, esse termo aqui está rodando duas vezes. A gente pode, se a gente trocar 0J, 0J, J0, J0, devido à antissimetria, isso aqui é menos 0J e isso aqui é menos 0J. Então, esses dois últimos termos, eles se cancelam, né? Eles se cancelam, não, eles dão um sinal, eles se juntam sem o fator 2. Esse termo aqui é incorporado aqui pela antissimetria no F, pela antissimetria no F. E esse termo aqui fica. Vamos lá. Então, vamos batalhar isso aqui. Vou guardar essa equação, que a gente vai pôr essas três aqui. Deixa eu apagar. Posso apagar? Só guardar essas três aqui, essas equações por enquanto, para a gente tirar a quarta equação. Então, como vocês estão observando, né? Está tudo aparecendo em função do V. Então, qualquer transformação de gauge, né, não está mexendo ele invariante, vai terminar essa equação. Então, esse termo aqui desce para nós 0i. Um sinal menos, quer dizer, ser um índice espacial. Aqui descem os dois índices espaciais, não tem problema nenhum. Esse cara aqui, eu posso trocar o 0 por i e colocar um sinal menos. E aí eu vou identificar isso aqui. Então vamos lá, vou começar a fazer aqui um pouco de menos, só para fazer aqui passo a passo. Menos F0i, D0, F0i, mais DJ, FJ. Estou tentando, né, chegar às componentes euclidianas. Aí agora esse termo aqui ficou menos o meio. Então a gente sabe que esse epsilon aqui do espaço de hipótese, esse cara aqui é identificado como epsilon euclidiano e JK. Não estou abaixando esses índices. Se eu abaixasse esses índices, esse não muda. Esses três mudariam. Então isso aqui daria para menos epsilon 0 e JK, está certo, perfeito. Só que o epsilon euclidiano é menos isso aqui. Esse cara aqui é menos o epsilon euclidiano e o JK. Não dá mais. Então esse cara
vetorial em cima, na verdade, é o epsilon euclidiano. Em euclidiano, você bota nada em cima, nada embaixo, tudo embaixo, normal. Então, só estou chamando a atenção desses detalhezinhos, que às vezes a pessoa se enrola nesses sinais, né, nas convenções. Então, Isso depende da assinatura. a nossa assinatura é mais, menos, depende da assinatura. Você na relatividade, pessoal, tem gente que ainda usa menos, mais, entende? Na nossa área, assim, física de campos e partículas, depois da década, dizer que até o Jackson mudou. Até o Jackson botou mais, menos, depois de um tempo para cá. A segunda edição do Jackson, da década de 70, eu acho que já era mais, quando eu estudei já era mais. A maioria É menos, né? É o pessoal do inverno, esse pessoal mais tradicional usa. O Gasperinha de Sábata, que é um excelente livro, ele usa mais, menos, porque eles são campistas. O pessoal que vem eu não sei o livro do Weinberg, ele usa a menos, mais mesmo porque ele é teoria de campo. Muito bem. Mas aí sim, depende da média. Então esse termo aqui deu para nós menos B, o epsilon euclidiano, V0, FJK. E depois, esse termo aqui eu vou fazer o seguinte, ó, trago esse zero para cá. Então o zero passa duas vezes aqui sem problema nenhum, troca de sinal. E aí, de novo, esse cara aqui é o epsilon euclidiano. Então, vai ficar o epsilon euclidiano diz e capaz. Aí vai ter capa. Estou pegando as equações do mar, tá? Se eu tivesse uma da corrente, aqui daria um J e aqui daria um rho, né? Se eu tivesse uma zero. Então vamos lá. Então nós estamos nos lembrando que F0I é menos a componente euclidiana do campo elétrico. FJI é menos epsilon J e L, campo magnético L. Esse termo aqui, mesma coisa, V0 é V0, né? Esse cara aqui é menos epsilon J, L, campo magnético componente L. Esse cara aqui, como é o índice baixo, esse índice que é covariante do espaço do limítrofe, ele é menos o vetor euclidiano componente K. Se eu colocar a flechinha, é redundante botar a flecha e botar o índice. Mas eu boto a flechinha para indicar que agora esse é o vetor euclidiano. E se eu colocar assim, não sei o que é isso. Ou então eu poderia botar um índice aqui de euclidiano. Mas para não sobrecarregar aqui, sempre que eu vou para o espaço euclidiano, eu gosto de botar os vetores com a flechinha para indicar que agora eu estou na 3, espaço euclidiano. E esse cara aqui é menos o nosso campo elétrico. Né? Esse cara aqui é menos o campo elétrico no campo euclidiano componente. Então vamos lá. Esse termo aqui vai jogar. Então, vou fazer primeiro esse termo. Então, esse termo aqui, ó, JL. Vou trocar o I com J. E aí vai para o sinal mais. Então, epsilon JL, DJ, BL. Então, é o rotacional de D, o famoso rotacional de D da equação transversal. Esse termo aqui está feito. Depois, vamos colocar esse termo aqui, ficou epsilon IJK euclidiano, esse aqui é o epsilon euclidiano, obviamente, então epsilon IJK, epsilon JKL. Isso aqui tem esse menos aqui, tem esse fator 2, então esse 2, então IJK, JKL dá duas vezes delta de IL. Então o 2 cancela com esse cara, e esse menos se cancela com esse menos. Então vai aparecer aqui o sinal mais. Certo? Ó, esse menos com esse menos fica mais, o 2 dessas contrações se cancela, vai ficar B0, B0, em cima, embaixo, faz, e aí a componente que fica aqui, livre, como isso aqui vai dar um delta de KL e L, né? Então esse L fica aí, quer dizer, o índice livre dessa equação é o I, tudo que é I está virando vetor. O rotacional de D, componente I, V0, D, componente I, estou colocando agora a equação já em forma vetorial. Então esse termo aqui foi feito, né? Esse termo aqui então está dando para nós. Esse menos aqui, cancela com esse menos aqui, aqui I KJ, KJ. Então isso aqui dá V vetorial é um componente I. Então mais V. Vetorial é sobre C, na verdade, né? É.
aqui na verdade tem um E sobre C. V vetorial E sobre C. Aqui um sobre C. E passa para o lado direito esse termo aqui, que ele está dando mais, né? Está dando aqui, está dando menos da ET, tem que vir para cá, está dando mais da ET, vamos acertar isso aqui, é 1 sobre C, e aqui tem 1 sobre C2, para não ser aqui, 1 sobre C2, vamos corrigir aqui, porque tem um erro de sinal aqui, isso aqui está dando. O racional de B tem que ser 1 sobre C2, né? Eu acho que foi no F0 ali, é mais o campo elétrico. 0 ali embaixo. Ah, você tem razão. Tem razão, Pedro, é isso mesmo. Porque é D0 aí, tem razão. Vamos acertar isso. Menos I a 0. D0 é 1 sobre C, DDT menos A. Menos A euclidiano. Isso aqui é o próprio gradiente. Obrigado. Isso aqui é o φ sobre C. Então, menos 1 sobre C, menos dA dt, menos gradiente φ é o campo elétrico. Está errado. Então, aqui é mais o campo elétrico, está errado, ligado, sobre C. E aqui, então, eu tinha um sinal menos, que eu cancelei. Então, na verdade, aqui tem menos aqui e aqui é mais. Sobre C. Então, esse sinal aqui que insiste menos. E aí tem para cá 1 sobre C2, olha a equação ficando clara. Pelo menos a corrente de deslocamento que está com o sinal certo. Pelo menos isso. É igual o professor Salão, ele sempre botava o sinal errado menos ali. Ele sempre fazia corrente de deslocamento. Então, tiver algum quadro dele com as equações de Marx, ele sempre errava. Faraday Lenz também, ele acreditava na anti-indução, a gente viu, toda vez que ele escreveu alguma coisa com as equações de Marx, o sinal sempre errava. Né? Então, vamos lá. Certinho. Bom, muito bem. Então, nós temos as 4 equações coordenadas sem as correntes. Vamos olhar o seguinte. Vamos olhar as simetrias discretas do campo de Marx para a gente voltar para cá. Quais são as simetrias discretas? Hoje a gente sabe que na física de materiais, né, quem estuda, por exemplo, supercondutores, isolantes topológicos, uma coisa que se fala muito é violação de T, né? Materiais com violação de reversão temporal, materiais com violação de paridade, né? Tem várias, essa questão das simetrias discretas hoje, ela também é importante, não só na física de partículas, mas na física de matéria condensada também. Se vocês olharem, tem vários trabalhos, né? A importância do time reversal em vários tipos de materiais que estão sendo, esses materiais novos que estão sendo produzidos, isolantes topológicos. Então, é um aspecto importante dessa equação de Marx, são as simetrias discretas. Então, as 3 simetrias discretas que nós conhecemos são a simetria de paridade, né? Aliás, ano que vem vão ser 60 anos da quebra de paridade, né? 2016. Até a gente já está organizando o programa das atividades de verão, a gente está marcando para começar dia 21 de abril, ou 21 de janeiro, e vamos, se Deus quiser, até 19 de fevereiro. A gente vai parar a semana do carnaval, vão ser 3 semanas de atividade, e aí eu estou tematizando a semana com 60 anos da quebra de paridade. A gente vai trabalhar um pouco o trabalho, né, do Lieb e do Young, da quebra de paridade, de 56, o trabalho do Salant, de 56, quando, inspirado pelo trabalho de Young, ele introduz a simetria quiral, no neutrino de massa zero, e o trabalho da Mrs. Wu, que até vou pedir a uma dama, uma senhorita, ou pode ser a Amanda, ou pode ser a Luciana. Se alguém quiser ler o paper da Madame Wu e apresentar ele em caráter histórico para nós na semana, seria bacana se fosse um paper de uma mulher, a Madame Wu, apresentado por uma moça, né? Ou por duas, se vocês quiserem fazer. Eu vou trazer o paper para vocês. Porque o paper do Lieb e Young de 56, eles já dão, no paper teórico, eles dão todo o mapa da experiência. A Mrs. Wu, ela só fez montar a experiência, disse que até por isso que ela não ganhou o prêmio Nobel. Na época foi uma questão, né, já havia feministas que ficaram muito iradas porque a Mrs. Wu ficou fora do prêmio. Ela merecia, obviamente, porque ela foi quem descobriu, um ano depois do trabalho, ela que verificou com átomos de cobalto, né, a quebra da paridade, mas ela ficou fora do prêmio Nobel. Alguns diziam, né, que ela simplesmente fez a experiência, ela não concebeu a experiência, ela executou. A experiência já está no paper do Lieb e Young. Bom,
deixando esse lado, isso de lado, seria legal se uma moça apresentasse. Se vocês quiserem, tá? Ler o paperzinho, eu dou o original para vocês, seria bacana a gente fazer esse eventozinho, né? Ano que vem a gente vai querer trabalhar um pouco o histórico da paridade, como a paridade hoje ela voltou a ser tão importante em física. Então, eu estou organizando seminários, mini-cursos e tem um pouco em cima dessa temática da paridade. São 60 anos no ano que vem, né? Bom, então a paridade. O que é a paridade faz? A paridade no espaço tridimensional, ela não mexe no tempo, a transformação temporal fica intocada, o tempo mexe, e a gente reflete, né, todas as coordenadas espaciais. Então a questão é, no fundo eu estou mexendo, né, em 3 dimensões, se a gente reflete x, y, z, no fundo eu estou mexendo na orientação, x, y, da z. Aqui menos x, menos y, não dá menos z. Então eu tenho que orientar pela regra da mão esquerda. Então eu estou mudando, por isso se chama paridade ou quiralidade, que eu mexo, passo a mão direita da orientação da mão direita para a orientação da mão esquerda. Então a transformação de paridade se transforma-se em um escalar, que é um verdadeiro escalar, ele se transforma, que é um campo escalar, um verdadeiro escalar, ele não vê, como ele é um escalar, não tem noção de direção, o que a gente espera de um escalar é que ele não veja a transformação de paridade. Então ele vai no fim de tx. Ou seja, o φ' de t' x' é igual ao φ de tx, que por sua vez é igual ao φ de t' menos x'. Então, pode escrever assim a transformação de paridade ou assim. Se ele é um pseudo-escalar, vamos chamar um pseudo-escalar, vamos chamar de φ. Então, um campo pseudo-escalar, ele apesar de ser um escalar, então ele não deveria perceber os eixos, ele sofre uma modificação, ele sofre uma paridade também. Então, um campo pseudo-escalar, a transformação dele sobre paridade tem esse sinal menos, que é um pouco fora do esperado. Então, isso é um verdadeiro campo escalar, isso aqui é um verdadeiro campo pseudo-escalar. Se nós pegarmos um campo vetorial, o que nós esperamos de um vetor é que o vetor perceba, ele segue a coordenada, ele segue o vetor, posição. Então, a gente esperaria que a transformação de paridade dele fosse também ele igual a menos ele. Então, isso aqui caracteriza o vetor. Mas as notas, na verdade, é o telinho do x ou menos x. Se a gente quiser comparar os argumentos, né? Muito bem, agora o pseudo-vetor, vamos chamar de W. Então, o pseudo-vetor, apesar dele ter um caráter, né, que é a flechinha do vetor, ele, na verdade, ele é um vetor sob rotações, mas ele é um pseudo-vetor, ele não vê a rotação. Isso, então, isso aqui é um pseudo-vetor. Então, olhando no campo eletromagnético, vamos pensar o seguinte. Então, a primeira equação, vamos esquecer a violação da simetria de Lorentz. Pegar as equações, vamos voltar para as equações de Maxwell. Deixa eu apagar isso aqui. Daqui eu vou deixar, deixa eu apagar isso. Vamos apagar isso. Fotografou? Tá bom. Então, as equações de Maxwell. Campo é menos gradiente de φ menos dA dt. Campo B, rotacional de A. Então, vamos lá. Rotacional divergente de E. Vou pegar Maxwell igual a ρ sobre epsilon zero. Quando eu faço uma transformação de paridade, a densidade de carga é um escalar. É um escalar de rotação, não é um escalar de Lorentz, obviamente, porque é a componente zero do quadro vetor, mas é um escalar de rotação e é um escalar. Se eu mudo os eixos temporais, as cargas não sabem nada disso, as cargas não veem os eixos e nenhum elemento de volume. Então, esse ρ aqui, esse objeto aqui, por transformação de paridade, é um escalar.
Então, já que esse cara aqui troca de sinal, que é x que vai em menos x, então isso aqui é menos gradiente linha, então esse cara troca de sinal por paridade. Então, como esse cara aqui é um escalar também sobre paridade, o campo elétrico tem que ser um verdadeiro vetor, não pode ser um pseudo-vetor. Então, o campo elétrico troca de sinal por paridade, é um verdadeiro vetor. O gradiente troca de sinal, então o potencial φ sobre C. O potencial φ é um escalar e esse cara aqui, como isso aqui não troca de sinal, mas esse cara troca o potencial vetor, que tem que ser um verdadeiro vetor. Então, quando a gente pega o quadro de vetor ami, né? Então, o φ sobre C é um escalar e o A é um vetor. Então, aqui a gente não tem pseudo nada. Ora, B é rotacional de A. Então, esse troca de sinal. Esse vetor troca de sinal. Então, B não troca de sinal. O campo elétrico é um vetor. E o potencial. O campo elétrico é um vetor e o campo magnético é um pseudo-vetor. Então, o tipo de pseudo-vetor a gente está vendo aí, é produto vetorial. Né? Por exemplo, aí. Você vê que elementos de volume, a gente pode ter pensado num produto místico, e sempre são escalares. O elemento de tempo, quando você define o elemento de volume, você está pegando módulo. Ah, sim. Não é no sentido da transforma. Então, isso aqui é um pseudo-vetor. Então, tipo produto, tipo, por exemplo, momento angular. R vetor T. Então, isso aqui troca de sinal por paridade, isso aqui é uma velocidade, troca de sinal. Então, o momento angular é um pseudo-vetor. Claro que o spin não tem uma fórmula do spin. Tá triste. Não tem fórmula do spin. Mas o spin é um pseudo-vetor. Se ele é um momento angular, ele tem que seguir a regra do momento angular. Então, se o spin é um pseudo-vetor, né, por default, porque ele é um tipo de momento angular. Tá lá. Então, essa equação aqui é invariante sobre paridade. Tá vendo? Já sabemos, né, as transformações. Vamos tentar ver agora a reversão temporal. Quando a gente faz uma reversão temporal, o que a gente faz é trocar o sinal do tempo, T' é menos T, e o x' é o x, no mesmo espaço, mas mesmo tempo. A gente está dizendo a coisa de trás para frente. Então, se eu faço uma transformação de reversão temporal, o que tem aqui para nós é carga por elemento de volume. Então, isso aqui está se lixando para o tempo. Então, isso aqui não sente a reversão temporal, deixa isso aqui invariante. Agora, esse cara aqui também não vê a reversão temporal. Então, o campo elétrico também não pode ver a reversão temporal, porque isso aqui não muda por reversão temporal, porque x' é igual a x, o E também não pode mudar. Se o E não muda e esse não muda, o φ não muda. Mas o A, o T muda. Se o T se reflete, se o T ganha um sinal menos, o A tem que ganhar um sinal menos. Então, vamos colocar assim, por reversão temporal, se eu fizer uma transformação de T, por reversão temporal, né, o φ, vamos colocar assim, φt. Φ, por reversão temporal, é o próprio φ. Agora, o vetor A, porque ele aparece no campo elétrico, quer dizer, quem comanda tudo é isso. Isso aqui não muda por reversão temporal, nem isso. Então o campo elétrico não pode mudar. O campo elétrico não muda. Isso não muda. Então isso também não muda. Mas isso aqui reflete, isso aqui ganha um sinal menos. Então esse cara tem que ganhar um sinal menos. Então a reversão temporal atuando no potencial vetor, ela dá um menos. Que é o contrário, né? Que a gente espera que, já que a componente temporal não reflete e a componente espacial reflete, a gente poderia imaginar que esse cara aqui sendo atemporal, ele mudaria e esse sendo espacial não mudaria. Mas é o contrário, que a gente, na verdade, está controlando tudo, não pela analogia Tx, φA, mas pelas equações de Maxwell. Então, por reversão temporal, eu sei que esses caras aqui não mudam. Vamos botar assim, deixa eu escrever aqui. Deixa eu apagar isso aqui, para botar de uma maneira melhor. Então, agora isso aqui é reversão temporal. Por paridade, então, φ, então a gente viu que por transformação de paridade, φ é um verdadeiro escalar. O φ'
φi transformado de qualidade é o φ. Né? O campo elétrico, então, muda de sinal, esse aqui não muda, qualidade, então, esse muda. Então, o campo elétrico muda, esse não muda, esse não muda, então, esse muda. Então, o campo elétrico. E o A, por transformação de qualidade. Então, o A é um verdadeiro vetor, não é um pseudo-vetor. E o φ é um pseudo-verdadeiro estado. Agora, vamos ver a conjugação de carga, que nós já estudamos na equação de Dirac. A conjugação de carga muda o sinal da carga. Então, aqui eu estou mudando o sinal da carga. A conjugação de carga, ela é uma transformação só no espaço interno. Se vocês se lembrarem bem, a gente pegava a equação de Dirac, fazia barrado, transposto, estava na matriz de conjugação de carga. Então, inclusive a gente viu que o campo espidorial clássico, ele tem que ser anticomutante, tem que ser grasmaniano por causa do sinal da carga. Então, a carga troca de sinal. A carga trocando de sinal, essa velocidade troca de sinal. Eu fiz uma conjugação de carga, eu passo de cargas positivas para cargas negativas. Mas a conjugação de carga não mexe no eixo espacial. Não mexe no eixo inteiro, é uma transformação interna, no espaço das cargas. Então, o campo elétrico é ímpar sobre conjugação de carga. Então, se uma conjugação de carga, esse cara aqui muda de sinal acompanhando esse cara aqui. Então, se o campo elétrico muda de sinal por conjugação de carga, então, isso aqui não muda. Então, o φ tem que mudar, o A tem que mudar. Então, por conjugação de carga, o φ vai em menos φ. E o A vai em menos A. Então é claro que por conjugação de carga, o campo elétrico troca de sinal. E o campo magnético também troca de sinal. E os potenciais trocam, né? Os potenciais, quer dizer, a gente pode dizer, para paridade não, mas eu não consigo condensar isso de uma forma covariante, porque as componentes têm comportamentos diferentes. Mas para a conjugação de carga, a gente pode dizer que o ami conjugado de carga é menos o ami. Porque ambas as componentes mudam simultaneamente. Né? Então, nós podemos agora ver como é que ficam as equações de Maxwell sobre invariância CPT. Porque a gente sabe por que CPT é tão importante. Né? Para a teoria de campo. Para a matéria condensada, CPT não é tão importante porque eu não tenho invariância relativista. O CPT é importante numa teoria relativista por causa de um teorema, virou teorema, não é um resultado heurístico, né? nem é uma hipótese de trabalho, é um teorema que diz que toda teoria quântica de campos que é Lorentz covariante, ela se baseia na invariância relativista. Então, se ela é Lorentz covariante, se ela é local, ou seja, todos os campos são locais, os campos dependem apenas de um ponto, o campo num ponto sofre influência apenas das vizinhanças imediatas, quer dizer, o valor do campo nesse ponto não depende de um campo que está cá, não depende de um componente, de valores do próprio campo que está longe, tudo se passa na vizinhança, a teoria de campos é local. O meu hamiltoniano é um operador hermitiano, como sempre, né? Aí de quem não gostar disso é meu bem quântico, né? Eu anti-hermitiano, extensões hermitianas, mas um operador. Então a gente tem localidade, covariância do lógico, operador hermitiano, é lógico, hamiltoniano hermitiano, e a conexão entre spin e estatística. Não exige causalidade. Localidade. A localidade já te garante a microcausalidade. Numa teoria quântica de campo. E na conexão entre spin e estatística, quer dizer, significa que campos bosônicos satisfazem relações de comutação e objetos fermiônicos anticomutação. Com esses elementos aqui, mostra que toda a teoria de campo é invariante CPT, desde que esses postulados, essas pressuposições sejam verdadeiras. Aqui tem uma discussão interessante que surgiu na década de 90, que é, se eu tenho, quer dizer, a covariância de Lorentz é fundamental para CPT. Se eu tiver violação de CPT, será que eu tenho violação da simetria de Lorentz? E se eu tiver violação da simetria de Lorentz,
Será que eu necessariamente violo o CPT? Então isso aí foi estudado em detalhe por um autor chamado Greenberg. Então ele mostra, Greenberg mostra de uma maneira bem clara que se você tem violação do CPT, então certamente você também vai ter violação da CPT, mas não necessariamente nesse sentido. Violação do CPT implica violação da CPT. Então muitas vezes é interessante saber se a gente tem uma física que viola o CPT. Claro, a matéria condensada eu não estou interessado, porque matéria condensada nós não estamos interessados porque isso é a questão da teoria de Lorentz, mas nas teorias relativísticas, com as quais a gente trabalha, CPT deveria ser uma consequência. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então nas equações de Maxwell. Então quando a gente pega a divergência de E, a gente já analisou, agora a gente já viu. Oi? A violação do CPT implica na violação explícita da teoria de Lorentz ou pode ser uma violação explícita nesse sentido, como a gente está mostrando, deve ter alguma anisotropia do espaço-tempo de unidades. Tá? Então, divergência de. Então, nós já testamos, né? Paridade. Então, paridade. Troca aqui, não troca aqui. Então, fica mais igual a mais. Perfeito. Então, respeita a paridade. Conjugação de carga. Troca aqui. Então, PC. Reversão temporal. Reversão temporal, a gente aqui, quando a gente mexe com reversão temporal, vamos ver os campos aqui, né? Como fiz aqui. Mas o campo é bom. Reversão temporal é menos gradiente de φ, menos dA dt. Então, por reversão temporal, a gente já viu que isso aqui não muda. Então, isso aqui não muda. Então, o campo elétrico não pode mudar. Esse muda, a muda, né? E o φ não muda. Então, por reversão temporal, o campo elétrico também não muda. Então, por reversão temporal, eu tenho esse cara não muda, esse cara não muda e esse cara não muda. Então, a equação de Gauss, ela respeita separadamente CP e T. Não o total, porque muitas vezes, das interações fracas, não. A interação fraca não respeita nem C nem P, nem T. Mas ela respeita, ela viola CP e viola T. Então, a gente pode, às vezes, pegar, vamos falar sobre isso, pegar essas simetrias em grupo. Então, no caso do eletromagnetismo, não. C isoladamente é respeitado, T isoladamente é respeitado, T isoladamente é respeitado. Cada simetria discreta é respeitada. Vamos pegar agora o Gauss, o paralelismo, né? Rotacional de E igual a menos dB/dt. Então, se nós fazemos uma transformação de conjugação de carga, esse muda e esse muda. Os dois campos mudam simultaneamente. Então, tudo bem. Fica menos aqui, então ela fica invariante. Paridade. Paridade mexe aqui. Então, esses dois sinais se compensam. Mas esse pseudo-vetor, a paridade não mexe aqui nem mexe aqui. Então, fica menos, se compensa, igual a esse mais. Então, a paridade também é respeitada. E a reversão temporal. Não mexe aqui, mexe aqui. O campo elétrico não mexe, mas o campo magnético é rotacional de A. E A mexe por reversão temporal. Então, a reversão temporal troca o sinal aqui, então se compensa. E aqui não troca nada. Então, Faraday-Lenz também respeita C, P e Q. Divergência de B, Gauss no magnetismo. O Gauss no magnetismo, ele tem conjugação de carga, então só troca o sinal e continua igual a zero. Paridade, esse não muda, mas esse muda, mas é igual a zero. Então, você tem que, o sinal não importa, porque sobraria um sinal menos aqui, mas é igual a zero. Se tiver monopólio magnético, aí a gente tem que ter cuidado com a estrutura magnética. Reversão temporal, esse cara muda, então também não acontece nada porque é igual a zero. Então, CP e T isoladamente são respeitados. Vamos pegar agora, só apagar aqui. Rotacional. Cadê? Ó, C2 DT mais um zero. Então vamos pegar. Paridade. Troca aqui. Então tem um sinal menos aqui. Pseudo-vetor, não troca. Então
tem um sinal menos do lado esquerdo. Paridade não mexe no tempo, mas mexe no campo elétrico. Então, menos e menos. Paridade, isso aqui é um vetor, isso aqui é ρ vezes V. Então, por paridade, dx dt, né, a velocidade muda de sinal, então aqui eu tenho um sinal menos. Então, todo mundo, tudo se articula para ter um sinal menos global. Então, com a transformação de paridade, nada acontece, todos os sinais acontecem. Conjugação de carga. Mudo aqui. Mas justamente J é ρ vezes V. Então, se eu mudar a carga, eu estou operando o sinal do ρ. Então, eu estou operando o J. Então, por conjugação de carga, o J também é menos. Então, fica menos. Então, tudo se está certo. Respeita PC e T. T. Reversão temporal. Não mexe aqui, mas mexe aqui. Então, menos. Reversão temporal mexe aqui, mas não mexe aqui. Reversão temporal, J é V. V é dx dt. Eu troco o sinal do T. Então, reversão temporal, troco o J. Então, as 4 equações de Maxwell, é por isso que a gente diz, a interação eletromagnética respeita P, C e T separadamente. Se respeita P, C e T separadamente, claro que respeita C e T. Então, nenhum problema com o eletromagnetismo. Mas vamos olhar agora, porque a gente agora tem esse background aqui. Então, vamos dizer, tudo vai depender um pouco aqui. Se eu faço a transformação de paridade, então, esse cara aqui é menos, o campo elétrico é menos, o campo magnético não muda. Então, vamos dizer, vamos fixar o V como sendo um verdadeiro vetor, desculpa, como sendo um pseudo-vetor, porque esse troca por paridade, esse não troca, então o V não pode trocar. Então, por paridade, a gente espera que a transformação de paridade do V, ele seja um pseudo-vetor. Ele não troca de sinal, se eu quero que essa equação aqui seja invariante por paridade. A outra equação é, as equações homogêneas, elas não mudam, né? Rotacional de E igual a menos VBdV, paridade troca aqui, paridade não troca aqui, então aqui não acontece nada, nem aqui acontece nada. Vamos ver a equação, essa aqui agora. Faraday-Lenz, tem o pé máximo lá. Por paridade. Então, esse cara troca de sinal e esse não. Esse cara aqui não troca de sinal. Eu estou imaginando, já fixei que esse cara aqui troca de sinal. Então, esse aqui deveria trocar de sinal para poder manter, né, essa equação invariante por paridade. Então, se esse V troca de sinal aqui, o campo elétrico troca de sinal aqui. Não, ele não troca, né? Seria seu... Quem? O campo elétrico? Ah, desculpa, o vetor não troca, né? Peraí, está aqui, obrigado. Tinha errado aqui. Vou voltar aqui. Perdão. Tá certo. Aqui troca, aqui não troca. Então, esse não troca, tá certo. Não troca. Então, trocou, não trocou, menos. Não trocou. Então, de repente, esse cara aqui vai ter que ser um pseudo-escalar. Vamos ver lá. Esse cara aqui trocou. Mas esse cara aqui, como você me lembrou, não trocou. Não está dando um sinal menos. Esse cara aqui não troca, o tempo não troca, paridade. Então, esse cara aqui trocou. Então, eu tenho menos aqui, tenho menos aqui, tenho menos aqui. Então, isso me obriga a tomar V0 como um pseudo-vetor. Então, vou botar aqui V0, pseudo-escalar, perdão. Menos V0. Então, eu estou vendo que o vetor é um pseudo-vetor, a parte vetorial é um pseudo-vetor e a parte temporal é um pseudo-escalar. Então, a gente está imaginando que, por transformação de paridade, né, o meu V' deva ser um pseudo-vetor. Por transformação de paridade, o V0 muda, mas o V não muda. Então, ele deve ser um pseudo-vetor. A primeira